Olá, bom dia, povo lindo de Deus. Paz seja com todos. Agora iniciamos mais um Gotícula de Fé. E eu mesmo que esse vídeo lhe encontre em paz, segurança, tranquilidade e confiança no Senhor. Amém? Chegou a hora de nós compartilharmos o que o Senhor falou conosco durante toda essa semana. Foram vários livros, né? Foi uma semana intensa, lemos Deuteronômio, João, Josué, começamos a leitura de Josué, continuamos a leitura de Salmos. Então vamos ver o que é que Deus falou conosco, amém? Vamos lá. Nós continuamos a leitura de Deuteronômio, né? Deuteronômio 31, quando Moisés nomeia Josué como seu sucessor. Né? Nós aprendemos que 12 homens, né? 12 espias foram espiar a terra, e somente Josué e Caleb foi que deram um aval, realmente acreditaram. E aí passou aquele tempo todo, muitos morreram na caminhada, e agora chegou, já estão perto de pisar na terra prometida. E aí Moisés nomeia Josué como seu sucessor. E assim, eu acho muito interessante quando Moisés, né, fala para eles, né, esforçai-vos e animai-vos, no 31:6. Não temais, nem vos espanteis diante deles, dos inimigos. Porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. E ele continua no 8. Ele chama Moisés no 7, pede para ele se esforçar, para ele se animar, assim como Deus fala com Moisés lá no livro com Josué, desculpa, lá no livro de Josué no início. E ele fala: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Esse é o nosso Deus, irmãos. Ele esteve com Moisés. Moisés mostrou isso e falou para Josué. Ele esteve com Josué, com aquele povo de Israel. Ele esteve com todos aquele povo, aquelas pessoas da Bíblia. E ele está hoje comigo e contigo. Ele nos diz hoje: não temas, não temas, não desiste, que o nosso Deus é conosco. Amém, irmãos? E aí, no 31, a lei, ele fala que a lei deve ser lida ao povo de 7 em 7 anos, né? Mostra, Deus dá a Josué o encargo do povo. No 32, mostra o último canto de Moisés, quando Moisés, né, logo depois que ele vai morrer, então aqui é o último canto dele. A majestade de Deus, fala das bênçãos das tribos, né? Deus através de Moisés, ele vai falando, abençoando cada uma das tribos. E no 34, que é o último livro de Deuteronômio, Moisés sobe o Monte Nebo, vê a terra prometida e ali ele morre. Né? E aí nós começamos o livro de Josué. O livro de Josué é um livro muito, muito bonito. Ele fala muito do... ele começa, digamos assim, às vésperas, né, deles pisarem na Terra Prometida, e continua mostrando as lutas que eles enfrentaram. Mas, assim, acima de tudo, o que eu vejo muito no livro de Josué, além das lutas que nós temos que lutar, eles tiveram que lutar, nós temos que ter coragem. Porque você vê que logo no primeiro capítulo, Josué teve medo, como eu acredito que muitas vezes eu e você passamos por essa situação. E quando ele teve medo, Deus no capítulo 1 fala para ele: esforça-te e tem bom ânimo, esforça-te e tem bom ânimo. Deus diz para ele, né, para que 3 vezes, para que ele se esforçasse, que ele tivesse bom ânimo, assim como Moisés falou lá em Deuteronômio, porque ele falou: eu não te mandei não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Moisés tinha falado com ele antes de morrer, e agora Deus confirma a palavra, que Deus estaria com ele, estaria com aquele povo. Então, assim, o livro de Josué nos mostra as lutas que eles tiveram, e também que é normal nós sentirmos medo. O que não é normal é nos paralisarmos diante do medo. Nós temos que tomar atitudes diante do medo. Então é isso que Deus nos fala. O livro de Josué é um livro que nos mostra, volto a repetir, as lutas dele, mas também que eles continuam. Então isso nos mostra que nós devemos ter coragem para continuar lutando diante das lutas, dos entraves, das tribulações que nós passamos. Amém, irmãos? E aí no Josué, né, Deus fala a Josué animando ele.
Josué prepara o povo para passar o Jordão, né? Josué envia 2 espias a Jericó para ver como é Jericó. No 3, mostra a passagem do Jordão, assim como Moisés abriu o Mar Vermelho para o povo passar. Josué também, né, através de Deus, claro, abriu o Jordão para que o povo passasse, e eles passaram a seco. No capítulo 4, mostra as 12 pedras tiradas do meio do Jordão, onde eles fizeram um altar, né? Agradecendo a Deus, ali ficou como altar perpétuo de agradecimento a Deus. No 5, fala da circuncisão dos filhos de Israel, celebra-se a Páscoa, um anjo aparece a Josué, né, falando para ele descalçar os pés, porque o lugar que está é santo. E no 6, Jericó é destruída e Raabe é salva, porque Raabe, mesmo sendo uma prostituta, ela se rendeu aos pés do Senhor. E a gente sabe que Deus, ele vem não para os sãos. Jesus fala isso quando ele está pregando: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim para aqueles que realmente estão dispostos a me receber. E aí Raabe, porque ele não faz acepção de pessoas. Raabe, ela ajudou e ela se voltou para Deus. Tanto é que ela se torna, né, pela linhagem, ela se torna parente de Jesus, né? Porque quando você vai ver a linhagem, ela se torna da linhagem de Jesus, né? Então, Jericó é destruída e Raabe é salva. Daí, nós continuamos a leitura lá em João, né? Nós terminamos o livro de Deuteronômio, começamos de Josué. Também nós continuamos a leitura em João, né? Quando Jesus estava lá com seus discípulos. E Jesus falando com o povo, ensinando o povo, né? No 15, ele mostra as últimas instruções, ele continua dando as últimas instruções aos seus discípulos antes dele ser crucificado, né? No capítulo 15, no capítulo 16, quando ele fala que se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Claro, tudo de acordo com a vontade do Senhor, né? Porque lá em Tiago também ele fala: pedi mal e não recebeis para o seu próprio deleite. Pedi mal para o seu próprio deleite. E por isso nós não recebemos. Então Deus conhece nosso coração, ele sabe o intuito de quando nós devemos receber aquilo, porque ele sabe se será para o nosso bem ou não. No 16 ele continua dando as instruções. No 17 e no 16, no último capítulo, eu acho interessante, que é aquele que ele sempre fala, né? Que a gente sempre, a maioria conhece esse versículo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, irmãos, nós sabemos que teremos aflições, mas com o nosso Deus, assim como Josué, com o nosso Deus, nós devemos ter bom ânimo para enfrentar as lutas. E assim como Deus, ele disse que ele venceu o mundo, nós também podemos vencer em Cristo Jesus. 17 tem a oração de Jesus, a oração intercessória de Jesus pelos seus discípulos, que é muito linda. Aí no 18 começa a crucificação, né? Começa todo o processo de crucificação de Jesus. Jesus é preso no Getsêmani, ele perante o Sinédrio, aí mostra Pedro negando a Jesus, Jesus perante Pilatos, e depois vem a crucificação dele, o sepultamento de Jesus, aí, né? Jesus aparece, a ressurreição dele, Jesus aparecendo a Maria Madalena, aparecendo aos 11, a incredulidade de Tomé, né? E ele aparece a Tomé, e aí ele fala para Tomé, bem-aventurados que não viram e creram, que somos nós, irmãos. E aí termina o livro de João, né? Quando Jesus está ressuscitando, né? Quando Jesus aparece aos 11 e ressuscita, né? Pela terceira vez ele se manifesta, quando eles estão lá, porque Pedro ele desiste, ele volta para pescar, e aí Jesus disse, eles pescaram a noite toda, não conseguiram, né, pescar, não apanharam nada, e aí Jesus chega, eles não reconhecem Jesus, eles falam, lança à direita do barco, eles lançam e pegam vários peixes. E aí eles reconhecem Jesus e vêm e ceiam com Jesus, e Jesus dá ele dá o mandamento, digamos assim, apacenta as minhas ovelhas, que é isso que ele quer, né? A ordenança dele, que nós vamos apacentar as ovelhas dele.
E aí, irmãos, nós continuamos também a leitura, terminamos aqui, no caso, a leitura no livro de João, e continuamos a leitura, né? Voltamos à leitura no livro de Salmos, né? No livro de Salmos, quando nós começamos a leitura, deixa eu pegar aqui no livro de Salmos, Salmo 58, não é isso? Nós, no Salmo 58, onde é um salmo de Davi reprovando os ímpios e mostrando que Deus os castigará e salvará os justos. No 59, Davi suplicando a Deus, mostrando que Deus é a fortaleza dele, que Deus é sua defesa, e pedindo a Deus, suplicando a Deus que o livre dos seus inimigos, né? No 60, que é o último salmo que nós lemos, aí já é miquitão de Davi, agradecendo a Deus, né? Agradecendo a Deus por várias vitórias que ele teve. E eu acho interessante no 60, capítulo 12, quando ele diz: em Deus, irmãos, nós faremos proezas, porque ele é que pisará os nossos inimigos. Então é em Deus que nós podemos todas as coisas. Mais uma vez, você percebe que o Novo Testamento está ligado com o Velho Testamento, porque nos mostra exatamente em quem nós podemos todas as coisas, que é em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Eu coloquei a legenda, a leitura da semana, né? Nós iremos ler Josué, continuar com Josué e o livro de Salmos. Eu creio que será uma semana riquíssima. Então, assim, eu peço a Deus que Ele nos abençoe poderosamente nessa semana e que Ele continue nos ensinando a cada dia. Amém? Se você puder, feche teus olhos, eleve seu pensamento ao trono da graça de Deus. Vamos fazer uma oração curta pedindo a Deus que nos abençoe. Senhor, meu Deus, amado, eterno, grandioso, maravilhoso, Pai, nós entramos nesta hora na Tua presença para Te agradecer, para, sabe, Deus, Te agradecer, ser grato por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo aprendizado, porque o Senhor verdadeiramente está conosco, tem nos ajudado, tem nos fortalecido. Eu te peço que o Senhor continue conosco nessa semana, nos orientando, abrindo os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso entendimento, para que nós possamos aprender mais de Ti e fazer a Tua vontade. Continua conosco, Pai, nos abençoando poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma semana de aprendizado e de força, de ânimo, de esforço, para vencermos as nossas lutas, em nome de Jesus. Amém.